Mas eu vou apresentar o Luiz. O Luiz Castro Andrade Neto é casado, pai de 4 filhos, é formado em Direito pela UFAM e possui especialização em Saúde e Ambiente pela Universidade Cândido Mendes do Rio, né? Nascido em São Paulo, é paulistano, mudou-se para o Amazonas aos 18 anos, veio de mochila, né? Ele estava contando para a gente ainda agora, indo morar no município de Envira, na Calha do Juruá, onde ele foi prefeito eleito em 82, depois a segunda vez em 93, né? Sempre puxando, né, pelos seus projetos aqui, pelo estímulo às vocações da produção do município, né? Já foi secretário de Produção, de Educação, presidente da Associação Amazonense dos Municípios, membro do Conselho Consultivo da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, e deputado estadual em 5 mandatos. Depois dessa bela biografia, eu já emendo na minha pergunta. Em 2013, o senhor fez um projeto de lei, de sua autoria, que virou lei, né? A 170/2013, que proibiu a eutanásia em cães e gatos no CCZ, que antes, infelizmente, era comum, né? Pegarem os animais na rua, saudáveis, e matarem. E ano passado, teve uma lei federal, né? O senhor foi pioneiro, a Lei Federal 14.228, que tem esse mesmo teor, proíbe que assassine animais saudáveis, né, por órgãos públicos. E parabéns pela lei. Aí eu já lhe pergunto, o senhor sempre foi um parlamentar super atuante, assíduo, não se envolveu em escândalos, né? Não seria mais certo, pela ordem, né, tentar para deputado federal em vez de Senado, já que o senhor, na última eleição, tentou o Senado e não conseguiu a vaga? Por muito pouco, diga-se de passagem. Muito pouco. Pois é. Na verdade, o meu itinerário político existencial de trajetória pública me permitiu um acúmulo de experiências, de conhecimentos que eu não posso jogar fora. Não posso deixar de dizer que, sem demérito dos demais candidatos ao Senado, eu me sinto mais preparado do que eles, não só do ponto de vista da defesa do nosso Estado no contexto do que hoje representa a Amazônia ou Amazonas para o mundo, mas também do ponto de vista ético. Eu sou um político que não enriqueci na política, não montei empresas para meus filhos nem para mim, nunca fiz negócio na política, eu sempre trabalhei com a visão do bem coletivo e nunca abdiquei dos meus princípios e valores. E todas as vezes que eu percebia que estava prestes a ficar do lado errado, eu me afastava para permanecer com esses princípios e valores. Olhando os adversários, eu não me vi reconhecido em nenhum deles. Se eu, por exemplo, tivesse ali um Serafim, eu provavelmente não seria candidato ao Senado. Mas eu tenho convicção que o Luiz Castro representa a única alternativa para o eleitor amazonense que queira realmente ter uma mudança na representação do Senado. A única. Os outros são mais do mesmo, com uma figuração diferente entre eles, né? E eu estou muito preparado, muito vocacionado para o Senado. Deputados federais, nós temos alguns bons nomes, né? E eu concorreria com eles. No Senado eu estou concorrendo com aqueles em que eu não acredito, que eu tenho certeza que a maior parte dos amazonenses também não acredita. Há uma rejeição muito grande, há uma tentativa de impor a força do poder econômico, do poder político, seja federal, estadual ou municipal, para eleger esses candidatos que hoje não possuem mais nenhuma credibilidade para representar o Estado do Amazonas no cenário nacional e internacional, porque um senador, hoje, de um Estado como o Amazonas, ele precisa também estar preparado para representar o nosso Estado num contexto mais amplo. O Amazonas e a Amazônia são o Estado e a região ecologicamente mais estratégica e importante do planeta Terra. Agora, em que condições que você entra nessa disputa? Falando assim, você citou os seus adversários, né? Fez uma análise do perfil de cada um, mais ou menos, mas quando a gente olha para as estruturas de campanha, a gente te vê em desvantagem. Em que condições que você entra e que armas que você vai reunir ali para compensar, por exemplo, menos tempo de TV ou menos fundo partidário para fazer a campanha? Nas últimas eleições, eu tive ainda condições mais limitadas. Eu agora tenho 21 segundos, eu tinha 18. Eu tive R$80 mil do meu antigo partido para fazer uma campanha para o Senado. E agora eu tenho condições melhores. Por exemplo, eu posso fretar alguns aviões para ir para o interior, eu posso definir meu próprio material de campanha,
eu posso ter algumas equipes, não tantas quanto os outros candidatos, mas eu posso, portanto, ter uma presença muito maior no interior. E foi no interior que eu perdi a eleição daquela vez, né? E eu acho que o que vale mesmo é a percepção do eleitor quando ele toma consciência de quem são os candidatos e faz a comparação. Porque ainda tem muita gente que não se vende ou que não se entrega por uma promessa, por esse jogo sujo que está acontecendo aqui. E eu lamento muito que o Ministério Público Eleitoral não tenha a capacidade de investigação para coibir, porque nós estamos vivendo um processo escandaloso, né? As campanhas para o Senado multimilionárias, pré-campanhas, por exemplo, com jatinhos a R$60 mil a hora, cooptação de lideranças, mas o que é interessante, o povo não está querendo jogar esse jogo. Tem muita gente contratada em equipes, mas que não vai votar naquele que a contratou. Então eu vou por idealismo, por coragem, por confiança, por fé e por um desejo de retribuir aqueles que confiaram em mim 5 mandatos, sendo que 3 vezes eu fui eleito na oposição. Eu não gosto nem de dizer que fui um deputado de oposição, fui muito mais um parlamentar de posição. O que era bom eu aprovava, o que eu considerava errado eu ficava contra e explicava a razão e sempre propunha uma alternativa. Quer dizer, eu sempre fui propositivo. Nunca gostei da crítica pela crítica. Não estou falando aqui do jornal, estou falando do parlamento, tá? Não estou falando do grupo de comunicação, para não ser confundido. E aí, eu acredito muito na força do povo. Eu acredito que a gente vai ter 35% dos amazonenses que não querem jogar esse jogo sujo. Pelo menos esses 35% me colocam no Senado. E eu quero fazer uma ressalva ao Chico Preto. Nós temos divergências do ponto de vista ideológico, conceitual, mas considero o Chico Preto uma pessoa com valores que prima também por um valor ético na política. Mas, infelizmente, a candidatura dele foi indeferida, e isso deve ser confirmado no TSE, e, portanto, ele não será nosso adversário. Vamos para frente, né? Vai chamar o Chico Preto para a sua campanha? Não, o Chico Preto ele insiste em manter toda a fase recursal, e eu entendo, ele quer apresentar suas propostas, suas ideias, e ele tem todo o direito de fazer essa postulação. Mas lá na frente, acho que os próprios eleitores do Chico Preto, e acredito que talvez ele mesmo, venham que a afinidade ética, e no caso é mais no campo da ética, se dá mais entre nós dois. Além do fato de que há campos comuns, por exemplo, setor primário, em que eu sou bastante motivado, ele também é. Então, há pontos de convergência. Há outras questões que eu sou mais dedicado do que ele e vice-versa, né? Não há nenhum político igual ao outro, né? Me chama a atenção quando você frisou assim, tem 35% da população que quer mudança, que não quer os nomes que estão aí. E me chamou a atenção, Luiz, porque foi tão assim específico, não foi nem 30, nem 40, foi 35. Eu dei um exemplo. Você deu um exemplo, ou isso é baseado em alguma pesquisa, ou é uma percepção de fórum íntimo tua? É uma percepção dentro do quadro em que nós temos 3 candidatos de máquinas. Nós temos um candidato, Omar, que é uma máquina econômica poderosíssima, com muito recurso financeiro, disparadamente o candidato mais rico, com a família mais rica, com a estrutura mais rica partidária. Nós temos o candidato Arthur, que tem essa interface com a sua esposa, né? Um poder econômico muito grande e um passado político. E temos o candidato Menezes, que vem com patrocínio do presidente da República e de vários empresários que entendem que elegê-lo é prestigiar o presidente, embora muitos bolsonaristas hoje estejam entendendo de forma diferente. Eu fiz 35% como exercício hipotético, porque se esses 3 candidatos dividem 25% cada um, nós teremos espaço para os outros 35%. Eu gostaria que fosse 50%. Eu acredito que há muito mais gente honesta, muito mais gente bem intencionada, mas há aqueles que estão aprisionados por contratos, por deveres partidários, por questões políticas, que estão aprisionados literalmente nos esquemas políticos que hoje dominam. Hoje não, há 40 anos dominam o nosso Estado. E eu tenho uma rara condição, eu sou independente. Ninguém manda no Luiz Castro. Só a minha consciência cristã, meus princípios e valores. E lá em casa, com certeza, durante a minha vida, não só lá em casa, minha esposa tem uma grande influência. Eu não posso negar que muitas vezes é ela que determina. Mas do ponto de vista político, eu sou um político independente.
não tem ninguém que diga, nem político, nem empresário, Luiz Castro, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Isso é precioso na política, e é raro na política do Amazonas. Ter um político que pode ser autêntico como eu sou. Eu não finjo. Deputado, Eu sou o que eu sou. Falando em autêntico, a gente teve aqui um candidato que ele disse que o que os índios têm é muita terra e que ele, inclusive, prega que a gente possa explorar o que tem debaixo da terra indígena, né? Acho que ele não entende direito o conceito de desenvolvimento sustentável, que sem árvore a gente não vive, mas sem ouro a gente vive. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, visto que o senhor sempre se preocupou bastante com isso, né, como prefeito, como deputado estadual, com a questão do desenvolvimento sustentável e preservação das terras indígenas. Obrigado, Liege. Essa pergunta, para mim, é muito importante. Primeiramente, nós temos muitos campos de reserva mineral fora de área indígena. Cabe haver um trabalho, um processo de licenciamento mais rápido, mais dinâmico, para que a gente possa explorar, por exemplo, a silvinita, para que a gente possa, portanto, ter o potássio, ter o fertilizante. Nós temos muita possibilidade de mineração sem precisar entrar em terra indígena. Segundo, que nós temos que respeitar a autonomia decisória dos próprios povos indígenas. Eu fui ao Canadá e conheci o modelo de mineração em terra indígena canadense, mas é uma outra realidade, são altamente protegidos pelas leis ambientais, recebem royalties garantidos dos frutos da exploração mineral e ainda há controvérsia num país que é muito mais desenvolvido, com as leis muito mais bem aplicadas do que o Brasil. Então nós temos que respeitar o fato de que os índios têm que decidir isso. Quanto a dizer que os indígenas têm muitas terras, isso é de quem realmente não vivencia o significado da história do Brasil. Nós tivemos, na verdade, uma invasão europeia, né? E os índios foram dizimados, primeiro escravizados, dizimados por doenças, expulsos, foram extremamente prejudicados com o processo de colonização. Eu acho que o que eles têm hoje é de justiça. A única ressalva que eu faço, reparação Liege, histórica, né? É quando há uma criação de área indígena em uma área já titulada de boa-fé. E aí o deputado Molon tem um projeto que nunca foi, Aruana e Daniela, aprovado, que prevê que nesses casos também a terra seja indenizada. Né? Isso nunca foi. Porque aí a posse de boa-fé de um não indígena, que o avô tinha um título de terras, que foi expedido pelo governo na época do Império, não é justo que ele só receba a indenização da terra nua. É justo, das benfeitorias. É justo que ele também receba a indenização. Inclusive, esse tipo de decisão aguça disputas, causa Sim. mortes e Sim. não traz benefício, na verdade, para nenhum dos lados. Né? Não sei se é a sua opinião. Exatamente. E é por isso que o Molon fez essa proposta, e chegando lá, eu vou apoiá-la e vou levantar e suscitar isso no Senado. Uma questão óbvia de bom senso. É mais caro? Mas tudo que for para o bem comum e para evitar os conflitos que hoje existem, como lá no Mato Grosso do Sul, eu já estou saindo um pouco do âmbito só do nosso estado, né? Mas nós temos isso também no Pará e temos também no sul do estado. Nós precisamos realmente compreender. Agora, os indígenas não querem ficar estagnados. Jessen Baniwa, que vocês entrevistaram há pouco tempo, ele é muito claro em dizer que a cultura, a economia indígena, ela é evolutiva, ela não é estagnada. Os próprios indígenas, eles querem evoluir, mas querem evoluir da maneira deles, respeitando a natureza, com ações de sustentabilidade. Então, a gente tem que trabalhar isso aí com muita tranquilidade, com muito diálogo, com muito entendimento ético que os povos originários têm que ser respeitados por nós e que nós temos muito na cultura brasileira, muita coisa boa que veio deles, que vem deles. E a relação deles com o meio ambiente é a maior lição de todas. Porque destruir tudo para ganhar dinheiro é um contrassenso.